Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidora de terça-feira, dia 7 de novembro. E eu vou começar lembrando que o dia começou refletindo declarações do presidente Temer em reunião ontem com suas lideranças da base de apoio, e Temer admitindo, que poderia ser derrotado na reforma da Previdência Social. E isso acabou sendo corroborado por lideranças declarando que o momento não era o mais propício para se votar reforma da Previdência, e Rodrigo Maia, presidente da Câmara, dizendo que o presidente Temer deveria se preocupar em reorganizar a sua base de apoio depois da segunda denúncia ter sido rejeitada. Mesmo com o ministro Henrique Meirelles falando hoje que a reforma da Previdência era essencial para o ajuste da economia e que poderia ser votada até o final do ano, foi o que bastou para os mercados abrirem o dia realizando lucros recentes e com forte pressão em algumas ações importantes. E a B3 ainda tomou o maior vulto de queda quando os mercados do exterior inverteram o sinal e passaram para o negativo, como as principais bolsas da Europa e também os índices do mercado americano. Ações de Vale, Petrobras, Siderúrgica, Banco Itaú, que são as ações mais líquidas, foram muito pressionadas na venda, refletindo esse risco político elevado. O dia foi também de uma certa ressaca no que diz respeito ao preço do petróleo no mercado internacional. Depois da queda da alta de mais de 3% ontem, os mercados voltaram a ceder. Também cederam os mercados de minério, principalmente o minério de ferro na China durante a madrugada. O dia foi de agenda fraca, portanto os mercados ficaram entregues à sua própria sorte. E o Banco Central anunciou o saque líquido na caderneta de poupança de 2 bilhões no mês de outubro. Com isso, o saque acumulado do ano está em 6,16 bilhões, interrompendo 5 meses seguidos de captação líquida. E um sintoma de que os mercados no curto prazo estão fragilizados é que a B3, nos 2 primeiros dias do mês de outubro, saíram recursos de investidores estrangeiros da ordem de 475 milhões de reais. No ano ainda é positivo em 12,5 bilhões de reais, mas tivemos o 7º pregão seguido de saída de recursos de investidores estrangeiros, o que certamente não é bom. Faltando ainda cerca de meia hora para encerramento do pregão na B3, na Bovespa, o índice caía 1,89%, passava para baixo dos 73 mil pontos, em 72.906 pontos. O Dow Jones um pouco mais longe do encerramento, já que encerra às 7 horas da noite, era praticamente estável, uma queda de 0,08%, e o Nasdaq com uma queda de 0,36%. O petróleo WTI negociado em Nova York em queda de 0,35%, barril cotado a $57,15. Isso depois da OPEP divulgar o seu relatório. O mercado ainda virou de positivo para negativo. Euro negociado em queda em relação ao dólar a 1,158 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros em queda para 2,31%. Por aqui, depósitos interfinanceiros em alta ao longo do dia, também mostrando um pouco do estresse dos investidores. E dólar, muito estressado ao longo do dia, atingiu no fechamento uma alta de 0,56%, moeda americana cotada a R$ 3,27,6. Mas ao longo do dia esteve bem mais alto do que isso, inclusive. Amanhã, dia de divulgação do IGPDI fechado do mês de outubro, o IPCS da primeira quadricemana do mês de novembro e o Banco Central divulgando o fluxo cambial da semana anterior. Na China, durante a noite, vamos ter a inflação medida pelos preços ao consumidor, CPI, e preços no atacado, PPI. Eram essas as principais considerações. Tenham todos uma boa noite e amanhã marcamos encontro bem cedo aqui com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.